Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Então vamos lá. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Eu repito, gente, ele se enfureceu e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual devia ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Escuta isso. Então Daniel falou, avisada aí prudentemente Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que você é tão severo ao mandato do rei? Daniel está fazendo uma pergunta. Por que você está sendo tão severo, tão mau? Então Arioque explicou o caso a Daniel, que inclusive a ordem também era para ele. Vamos dar uma pausa aqui. Escuta, pessoal, vamos dar uma pausa aqui. No capítulo 1, diz a Bíblia que Nabucodonosor, ele conseguiu fazer com que o povo de Judá, o povo de Jerusalém, o povo de Deus, tornou o povo de Deus se tornar cativo das mãos de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele já reinava na Babilônia, e ele então conseguiu toda a Mesopotâmia, Judá, Jerusalém. Ele conseguiu dominar, ele conseguiu fazer com que aquelas pessoas ficassem no cativeiro. Nesse período, o mesmo Nabucodonosor mandou que alguns dos seus oficiais trouxessem alguns jovens da realeza e até outros jovens da nobreza, que trouxesse alguns jovens para o palácio, para que esses jovens fossem ensinados a cultura, a língua, a lei, porque os sábios, os magos, os encantadores que morressem, os novos seriam constituídos. Essa era a ideia de Nabucodonosor, de fazer com que aquele grupo de jovens se tornassem sábios e inteligentes, estudando no palácio real. Lá no capítulo 1 diz que o rei mandou oferecer para esses jovens a mesma comida real. Nisso, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 4 homens foram escolhidos, não por sorte, mas por propósito de Deus. Foram escolhidos para fazer parte desse grupo de jovens que iriam estudar. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego recusaram comer da comida real, recusaram beber da bebida real. Eles aceitaram sim estudar, porque até foram obrigados, foram obrigados a estudarem. Ele até falou o seguinte: posso ser obrigado a estudar, mas não sou obrigado a comer essa comida. Então Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego falaram para o cozinheiro que lhes trouxesse apenas legumes e água. E o chefe do cozinheiro disse: mas o que o rei vai dizer quando virem vocês magros, desidratados, com fome? Vai arrancar minha cabeça. E Daniel diz: olha, me dá apenas 10 dias e você vai ver isso. E aconteceu que no final do prazo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam muito mais robustos e saudáveis do que os outros que comiam da comida real. Acontece que quando acabou o prazo de 3 anos, o rei mandou fazer perguntas difíceis para todos que estudaram.
apenas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei de forma 10 vezes melhor do que os outros. O rei ficou muito feliz com isso e deu uma nova ordem, dizendo que aqueles 4 homens, a partir daquela data, iriam participar das palestras e decisões que acontecessem no palácio. Isso é sorte ou isso é plano de Deus? Plano de Deus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Daniel. Agora no capítulo 2, nós vamos viver essa segunda fase, em que Nabucodonosor teve um sonho, e ele contou esse sonho para os magos, para os sábios, para os encantadores, e ninguém soube interpretar o sonho de Nabucodonosor. Ele se enfureceu e mandou matar todos os sábios. Ele mandou matar. E essa ordem iria chegar até mesmo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles haviam sido postos como conselheiros do rei. E quando o decreto chega então para Daniel, Daniel fala lá para o tal do Arioque e diz assim: por que você é tão malvado em cumprir o decreto do rei? Eu continuo no versículo 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação, já que a ordem naquele dia era para matar todo mundo, né? Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Hananias, que eram seus amigos, Hananias, Misael e Azarias. Quem são esses 3 homens? Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? São os mesmos homens que eram conselheiros do rei, inclusive Daniel. Eles foram para pedirem misericórdia a Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. A ordem era para matá-los. Então ele disse: olha, vamos ter que orar, vamos orar, pedir a misericórdia de Deus, para que nós não sejamos mortos. Vai que essa palavra está sendo apontada para você. Você que diz assim: eu não sei mais o que fazer, estou doente, estou desenganado, será que eu vou morrer? Olha Daniel dizendo assim: olha, há um decreto de morte para nós, vamos orar, e a resposta vai vir do céu, a resposta vai vir de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem sabe há um decreto apontado para você, para que você seja dispensado, despedido do trabalho. Há uma ordem contra você. Mas eu quero dizer que se você orar, se você confiar em Deus e buscar a Deus, a resposta vai vir de Deus, ou a última palavra é de Deus. Havia um decreto de morte para Daniel, Hananias, Azarias. Eles oraram, e qual foi a resposta? Acompanhe comigo, por favor, no versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele, escuta isso, é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus e meus pais, eu te rendo graça e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos. Claro, né? Porque eles oraram para isso. Porque nós
porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e ele lhe disse: não mate mais os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Na verdade, esse foi o nome dado pelo rei a Daniel, assim como foi dado o nome a Hananias, Azarias e Misael, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses eram nomes curdos, mas Daniel continuou sendo chamado de Daniel. Disse para ele: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas escuta isso, gente, como é forte. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas? Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da sua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi lançada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi justamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, as quais se fizeram como palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Isso na visão, né? Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória.
a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que você, Nabucodonosor, dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro rei, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de ouro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lado. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lado, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Eu estou partindo para o final, gente. Mas nos dias destes reis, atenção para os detalhes, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Você já imagina que reino é esse, né? Como viste que do monte foi cortada ou lançada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de se futuramente, o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Ou seja, é de verdade, não é de brincadeira. Para terminar, gente, então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel, e ordenou que ele fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos céus, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Diga comigo: Senhor Jesus, usa o teu servo e fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz.
Amém, pessoal? Bom, pessoal, nós estamos dando sequência ao estudo do livro de Daniel. Hoje lemos o capítulo 2, onde falou do sonho ou a visão que o rei Nabucodonosor teve. Algo misterioso, não é verdade? Algo que mostra até para nós, nos nossos tempos. Veja como é que é a grandeza de Deus, né? Mesmo nos tempos de Daniel, bem antes de Cristo, o Senhor revelou muitas coisas a Daniel, que você encontra também no livro do Apocalipse. Mas é no reinado de Nabucodonosor que Deus faz ele ter um sonho, e que na época ele não entendeu nada. No seu sonho, na sua visão, ele vê uma estátua, uma imagem, e que via os membros, cabeça, peito, braços, quadris, pernas e pés diferentes: ferro, bronze, prata e barro. E para cada um tinha uma explicação. Só que quem era que ia saber essa interpretação? Ninguém. Os sábios da época, sábios que eram considerados pelo rei, eles ouviram, mas disseram: eu não sei dizer o que é. Mandaram chamar outros sábios, contaram para eles, mas eles também não souberam falar, dizer nada. O rei se enfureceu e mandou matar todos eles. Já que eles não me ajudam, vou mandar matá-los. Ele ficou furioso. Só que essa questão chegava até Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles quatro também faziam parte daquele grupo. Lembra do capítulo 1? Que eles foram considerados pelo rei sábios por conta dos 3 anos que ficaram estudando lá. Então, a eles também havia um decreto de morte, e é sobre o princípio dessa palavra que desejo abrir aqui o entendimento dessa mensagem. Vamos lembrar que Deus permitiu que o seu povo, o povo de Judá e o povo de Jerusalém, fossem cativos pela segunda vez na Babilônia. Isso tem um motivo. Por que, bispo, que Deus permitiu? Porque o povo tornou a esquecer de adorar a Deus, a esquecer de buscar a Deus. E o Senhor permitiu que pela segunda vez eles caíssem nas mãos do rei da Babilônia para serem oprimidos. Mas Deus tem um propósito. Deus faz com que Daniel, faz com que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem escolhidos, não por sorte, mas por propósito. Ali eles estudaram, ali eles conheceram a cultura curda da Babilônia. Lá eles aprenderam a falar outra língua. Mas só uma coisa não mudou neles: a fidelidade a Deus. Nabucodonosor e seu povo tinham outros deuses, serviam a outros deuses, mas só uma coisa não mudou em Daniel, Sadraque e Abednego: eles não se corromperam, eles não quebraram seu pacto de aliança com o Deus de Israel. Você está me entendendo? E por causa disso, nos momentos difíceis que era decretada a morte deles, o Senhor os poupou. Quando Arioque chega para Daniel e diz: olha, infelizmente eu tenho que levar vocês para a forca, por ordem do rei. E Daniel disse: ei, me leva até o rei, me introduz até o rei, porque o Deus que eu sirvo me dará a interpretação do seu sonho. Daniel então falou ao rei,
interpretou o sonho, a visão do rei, tintim por tintim, como diz aqui na nossa fala. Daniel disse: não precisa o rei mandar matar mais ninguém, não precisa matar mais os sábios. Para você ver, né? Daniel foi salvo, Sadraque, Mesaque e Abednego foram salvos da forca, mas por causa dele, outros que já estavam condenados não morreram, por causa do Deus de Daniel. Eles foram poupados por causa da oração de Daniel. Para lembrar você que está chegando agora, nós estamos estudando o livro de Daniel, e o que estamos aprendendo hoje nessa mensagem é que vale a pena servir a Deus. O que estamos aprendendo hoje é que vale a pena ser fiel a Deus, porque mesmo nos momentos difíceis, você sendo fiel, Deus poupará você. Deus não permitirá que o seu inimigo toque em você. Deus não permitirá que decreto nenhum venha fazer com que chegue o seu fim. Deus viu que você foi fiel. Deus viu que você não quebrou a aliança. Deus viu que você foi pressionado. Deus viu que foi armado contra você um complô, mas você continuou na fidelidade, você continuou na oração. Deus está falando com alguém aqui agora. Não pare de orar. Se a situação para você piorou, se a situação para você anda cada vez pior, não para de orar não. Não para de confiar em Deus não. Continua sendo fiel, porque Deus vai livrar você também desse decreto de morte, desse decreto de falência. Você acredita no que eu estou falando? Só que essa mensagem, pessoal, ela é muito mais profunda do que estamos falando aqui. Daniel então diz a Nabucodonosor que na visão que o rei teve de uma pedra lançada, essa pedra vinha do céu, uma pedra lançada, aquela pedra foi lançada por Deus, justamente para derrubar aquela imagem, aquela imagem que sua cabeça, seu peito, seus braços, suas mãos, cada um tinha um significado. Daniel disse: olha, após o seu reino virá outro, será derribado também. Após ele virá um segundo, terceiro e um quarto, mas haverá um que esse não será derribado, esse não será esmigalhado, esse será eterno e para sempre. Que reinado é esse, meu irmão? Quem é esse rei? Que tempo será esse? Que tempo será esse? Bom, todos nós sabemos o que aconteceu com Nabucodonosor, todos nós sabemos o que aconteceu com Ciro, todos nós sabemos o que aconteceu com Dário, todos nós sabemos o que aconteceu, o que foi sucedendo um após o outro. Agora, apontando para os tempos que estamos vivendo, o Deus Todo-Poderoso, como Daniel diz, o grande Deus dos céus, pelo qual o próprio Nabucodonosor teve que dobrar os joelhos. O próprio Nabucodonosor, diante de Daniel, diz: verdadeiramente o teu Deus é Senhor. Ele é o verdadeiro. O próprio Nabucodonosor teve que reconhecer isso. Depois é que ele andou para trás, mas na revelação do sonho pela qual ele recebeu, ele se curvou e ele teve que dizer: verdadeiramente o teu Deus é verdadeiro, a ponto até dele reconhecer, tanto que ele mesmo nominou Daniel como o governador da Babilônia. Que coisa boa, hein? Escuta, aquilo que era
para ser a morte, ele caiu de pé, digamos assim. Aquilo que era para ser o seu fim, ele orou, o Senhor deu a resposta, revelou, mostrou então a revelação, o significado da revelação. O rei entende, compreende e ainda nomeia Daniel como governador da província da Babilônia. Deus o exaltou. É assim que Deus faz. Aquilo que era para ser o seu fim será o seu começo de vitória. Você está entendendo como é que é? Por causa da sua fidelidade a Deus, por causa da sua confiança em Deus, aquilo que parecia ser o seu fim será o seu começo de vitória. Daniel, então, posto como governador da província da Babilônia, ele então lembra de quem? Ele lembra dos seus amigos. Daniel, por vontade do rei também, a pedido dele, constitui a Sadraque, Mesaque e Abednego chefes da cidade da Babilônia, coloca eles como representantes do governo nos termos da economia, no campo da economia. Aquilo que era para ser a morte deles, agora eles são honrados. É assim que Deus faz. É assim que Deus quer fazer com você. Quero concluir essa mensagem animando você, para que você, se você foi infiel a Deus, quebrou a aliança com Deus, não resistiu, achou que Deus não ia ser contigo, você duvidou disso, aconselho a você se reconciliar com Jesus. Aconselho a você se voltar para Jesus enquanto há tempo, a reconhecer Jesus, não reconhecer o homem, não reconhecer a igreja ou a religião. Reconheça Jesus como seu Salvador. Lembra que Daniel falou ao rei que o último ninguém iria derrubar? O último ninguém iria derrotar? Esse último reino é o reino de Deus, na pessoa de Cristo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo trazer para os pecadores, anunciando a eles a salvação por meio do arrependimento, por meio da fé, por meio do arrependimento, por meio da graça dele. A todos aqueles que crerem, ele deu o poder de ser chamado Filho de Deus. E se você se sente uma pessoa, diz assim: eu conheço a palavra, mas estou longe, Deus está revelando a você. Revelando quer dizer abrindo os cadeados, abrindo o livro. Revelar quer dizer mostrar o que está em oculto. E se você não entendia por que a sua vida nada deu certo até hoje, e se você não compreendia porque você não conseguia dar certo em nada até hoje, eis aí a revelação desse seu mistério, que se você se voltar para Deus, o Senhor vai te conservar do dia mau, ou livrar-te do dia mau. Se você buscar a Deus e ser fiel a Deus, por mais que as lutas venham lá na frente, pessoal, vamos ainda ler outros dias o que vai acontecer. Daniel ser lançado, talvez você pode até dizer isso, né? Bispo, mas há controvérsias, né? Porque depois Daniel foi lançado na cova dos leões, depois Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de dente. Sim, mas qual foi o fechamento da história? Os leões não tocaram em Daniel, o fogo não queimou Sadraque, Mesaque e Abednego. Você entende? Não há dificuldade de entender isso, não é verdade? Então eu quero orar agora por todas as pessoas que recebem essa palavra, que diz assim: eu não entendia os mistérios, eu não entendia a palavra, eu não entendia a vontade de Deus,
mas através dessa palavra que foi dita hoje, o Senhor me revelou, o Senhor me mostrou. Aleluia. Volte para Jesus agora. Eu vou fazer uma oração e você vai entregar sua vida para Jesus agora. E se você já é uma pessoa fiel a Deus, parabéns. Continue nessa tua força, continue nessa tua fé, continue nessa sua disposição. Deus será fiel a você também. Amém? Feche os seus olhos. Soberano Deus, poderoso e eterno Pai, quero nesta oração, Senhor, apresentar a todas as pessoas que hoje estão se reconciliando, a todas as pessoas que hoje estão entregando a vida para Ti, de fato, de verdade, as pessoas que agora em lágrimas, ou as pessoas agora emocionadas que diz: meu Deus, agora eu sei, agora eu entendi. Se renda a Deus agora, meu irmão, se renda a Cristo agora, sim, se arrependendo, se rendendo a Ele, e o Senhor perdoará os seus pecados, e o Senhor livrará você dessa condenação, o Senhor livrará você da morte, o Senhor livrará você da sentença que já tinha sido apontada para você. Deus é com você agora. Diga comigo: meu Deus, escreve o meu nome no livro da vida, sela com teu sangue, perdoa os meus pecados e dá-me força, Senhor, para que eu possa perseverar na fé, servindo ao Senhor de verdade. Diga: eu não vou me afastar, eu não vou me desviar, eu continuo firme na tua presença, Senhor, e em nome do Senhor Jesus.